A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estaremos agora fazendo o resumo da lição de número 11, cujo título é O Desafio da Reorganização Social. Esta lição será ministrada em classe no próximo domingo, dia 16 de dezembro de 2018. Irmãos e irmãs, Neemias, ele cuidou da segurança, reconstruindo os muros e estabelecendo guardas em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 11 a capítulo 7, versículo 3. Depois disso, ele promoveu a reforma religiosa, renovando o compromisso do povo em guardar a lei de Moisés e colocando a devida ordem no culto ao Senhor, conforme Neemias capítulo 7, versículo 4, até Neemias capítulo 10, versículo 39. Agora, ele parte para reorganizar a vida social da capital, com o propósito de dar suporte material e pessoal às atividades religiosas e administrativas da província que ele governava. O textuário diz: "E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém." Neemias capítulo 11, versículo 2. A grande maioria das pessoas que vieram do exílio se estabeleceu nas cidades e aldeias fora de Jerusalém, pois Nabucodonosor, na sua última investida contra a cidade, quase que a destruiu totalmente, conforme o segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 9. Portanto, era necessário repovoar a cidade, que Deus escolheu para ali colocar o seu nome, conforme Deuteronômio, capítulo 12, verso 5, e 2 Crônicas, capítulo 6, verso 6. Ele tinha que atender às demandas normais de uma capital regional, bem como aquelas provenientes das restauradas atividades religiosas. O textual, irmãos, ele fala da exaltação de um grupo de pessoas que, por terem uma visão do reino de Deus ampliada, eles abriram mão de vantagens pessoais momentâneas e resolveram investir com suas vidas no progresso da obra de Deus. E por isso, eles foram admirados pelo restante do povo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte para nós: "Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele." Irmãos e irmãs, nós tivemos um presidente da República, Juscelino Kubitschek, que ele promoveu o repovoamento do nosso interior do Brasil. Ele transferiu a capital para Brasília, para aquela região ali do Planalto Central. E Neemias, ele também está repovoando Jerusalém, resgatando a sua condição de capital da província de Judá. E com isso, irmãos, ele estava também estimulando o turismo não só político, mas também religioso, renovando o culto ao Senhor. Irmãos e irmãs, até hoje, o moderno Estado de Israel tem no turismo religioso uma das suas principais atividades econômicas. Neemias é um belo exemplo para nós de governante com visão tanto espiritual como material. Verdade aplicada. Todos os que trabalham na obra de Deus são importantes, desde os que fazem as tarefas mais simples aos que estão na linha de frente. Irmãos, o norte-americano Michael Jordan foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. E ele costumava dizer que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe é que ganha campeonatos. Objetivos da lição: primeiro, extrair exemplos de fé nas atitudes de Neemias. Segundo, explicar a necessidade de ordem para o bom andamento do culto. E terceiro, aprender a planejar não apenas na técnica, mas na dependência de Deus.
Os textos de referência encontram-se em Neemias capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. No versículo 1, nós vamos destacar que os príncipes do povo habitavam em Jerusalém. Neemias sabia que eles tinham que, como representantes do povo, como chefes de clã, eles tinham que estar ali na capital para que Neemias pudesse ter uma relação direta com eles. Irmãos e irmãs, Lao Tse, um filósofo e escritor da antiga China, falecido em 533 a.C., ele disse o seguinte: mantenha os amigos sempre por perto de você e os inimigos mais perto ainda. Irmãos, ainda nesse versículo 1, podemos destacar que, infelizmente, nem todos, exceto alguns voluntários que foram mencionados no versículo 2, deslumbraram a oportunidade de crescer. Então, irmãos, foi necessário até mesmo ser feito um sorteio com o objetivo de atingir um número mínimo de pessoas para o repovoamento da cidade. E isso, irmãos, demonstrando que os homens não tinham vontade de viver ali em Jerusalém, mas era necessário. No versículo 2, a gente só quer destacar o seguinte: o termo netinins significa servidores do templo. Introdução. À luz da Bíblia, entendemos que o homem foi criado para viver em sociedade. Esta lição tem como pano de fundo o capítulo 11 do livro de Neemias, cujo conteúdo principal é o repovoamento de Jerusalém. Em Gênesis 2,18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E lhe deu uma companheira. E em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele disse: frutificai e multiplicai-vos, ordenando-lhe a formação de uma família. Ainda em Atos capítulo 2, versículo 44, está escrito: e todos os que criam estavam juntos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, na Almeida Revista Atualizada, está assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Logo, irmãos, a vontade de Deus é que o homem não viva isolado, mas sim em sociedade. Ponto 1. Os recursos disponíveis. Ao longo das lições, temos aprendido muito com Neemias, através de seus cuidados e atitudes. Sua cautela, aliás, fez com que não demonstrasse a mais leve centelha de embaraço diante das solicitudes da vida. Exemplo disso é o que vimos no capítulo 7, quando fez o censo do povo, para o caso de se fazer necessária uma intervenção planejada. Com os dados em mãos, pôde agora tomar a decisão acertada. É uma sequência natural à construção dos muros. Neemias, capítulo 1 até 6, e a instrução espiritual do povo. Neemias, capítulo 8 até 10. O que o censo revelou? Irmãos, com a matança realizada por Nabucodonosor e a deportação da maioria dos sobreviventes para a Babilônia, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20, Jerusalém ficou com poucos habitantes, e muitos dos que retornaram do exílio preferiram morar nas aldeias. O censo realizado por Neemias revelou a baixa densidade demográfica, isto é, número de habitantes por quilômetro quadrado, na cidade de Jerusalém, segundo Neemias capítulo 7, verso 4. Item 1.2. Um recomeço difícil. Por motivos econômicos e de segurança, os que moravam na periferia não queriam se mudar para a capital. Vale lembrar que houve um sorteio para designar aqueles que obrigatoriamente teriam que vir ali morar. A situação era tal que os voluntários para se estabelecerem em Jerusalém eram, pelos demais, até reverenciados, conforme Neemias capítulo 11, verso 2. Item 1.3. Pensando no reino de Deus. Morando em outras cidades e nas aldeias, as pessoas teriam desculpas para não participar ativamente na reconstrução político-religiosa da nação.
pois implicaria ter que enfrentar a oposição dos inimigos dos judeus e, além disso, o habitante de Jerusalém tinha que ter uma vida de bom testemunho. Irmãos e irmãs, em relação aos que irão morar na Jerusalém celestial, é de suma importância nós lermos Apocalipse capítulo 21, versículo 27 e também a advertência de Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e item 2, ordem e método. Esta fase pós-reconstrução dos muros requereu de Neemias habilidade, discernimento e cuidado, considerando que, como governador, tinha agora a missão de redistribuir a população, exigindo que adotasse critérios e métodos adequados ao contexto no qual o povo de Deus se encontrava. Item 2.1, justiça, equidade e igualdade. A redistribuição do povo pelo território de Judá foi feita por Neemias com equidade, isto é, considerando a posição, função, competência e responsabilidade de cada um. Ele também usou de justiça, imparcialidade e igualdade, até mesmo lançando sortes quando não restava mais nenhuma outra opção. Item 2.2. Uma demonstração de patriotismo. Além dos remanescentes fiel, que já morava em Jerusalém, teria que habitar na Cidade Santa líderes, obreiros, a saber, sacerdotes, levitas, porteiros, servidores do templo, cantores, uns por obrigação devido ao seu cargo, outros por patriotismo. Irmãos e irmãs, a nossa cidade não é aqui. Conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20 e Hebreus capítulo 13, versículo 14. E como patriotas, como cidadãos dos céus, nós temos que ter uma postura de vida diferente. Basta ler o Salmo número 15. Item 2.3, a importância da definição de funções. Neemias aproveitava cada um de acordo com a sua capacidade, com seu preparo e disposição em servir. Para isso, o líder tem que conhecer os seus liderados. Um provérbio português que se popularizou no mundo da administração de pessoal diz o seguinte: o homem certo no lugar certo. Essa era a filosofia de Neemias. Item 3. Planejando na dependência de Deus. O repovoamento da cidade traz em seu bojo algumas lições atinentes ao trabalho realizado pela Igreja do Senhor. Para cumprirmos a função precípua da Igreja na Terra, faz-se necessário analisar alguns aspectos muito interessantes contidos na Bíblia. A palavra de Deus, desde longa data, está pronta a nos alimentar profundamente. Deus, e não o homem, é o centro de todas as coisas. Missões são importantes, mas não haverá missões se não houver antes o culto. Para que este funcione, é necessário o corpo de obreiros. Em Êxodo, capítulo 18, versículos de 13 a 24, Jetro, sogro de Moisés, o aconselhou a delegar algumas de suas funções a homens que, por suas qualidades, poderiam ajudá-lo a liderar o povo. A obra de Deus é feita por um corpo de obreiro, irmão. Cabe ao líder saber escolher e orientar. Por ocasião da instituição do diaconato, foram exigidas as seguintes qualidades: boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conforme Atos capítulo 6, verso 3. Enquanto os presbíteros iam se dedicar à oração e à palavra, conforme o capítulo 6, verso 4 desse livro de Atos. 3.2 Polivalência. O fato de que um obreiro exerce prioritariamente uma função não o exime de também ter outras atividades complementares, como, por exemplo, Estevão e Filipe, que eram diáconos, mas também eram mestres e pregadores da palavra de Deus, conforme Atos capítulo 6, versículos de 8 a 10 e Atos capítulo 8, versículos
de 26 a 40. 3.3 Outras tarefas. Em uma engrenagem, cada peça, um parafuso que seja, tem vital importância. Muitas vezes, na obra de Deus, algumas funções são olhadas como se fossem de só menos importância. Mas o que seria do culto se não tivesse alguém que preparasse o templo, limpando, arrumando os bancos, preparando o som e etc. O pregador, o cantor, o músico, todos têm a mesma importância que os demais obreiros. Um provérbio africano diz: se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá em grupo. Conclusão: ao desviar-se dos preceitos de Deus, a situação tornou-se deplorável. A reconstrução das muralhas e tudo que se seguiu mostra-nos que a obra do Senhor vive em dinamismo e sob seus fiéis cuidados. Esta lição nos mostrou que sempre haverá uma etapa a se concluir. Sejamos, pois, firmes, constantes e abundantes, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Irmãos, esse foi o nosso breve resumo dessa lição de número 11. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, se inscrito no nosso canal, deixando ali o seu comentário e que nos incentiva a continuar nesse projeto. Que Deus abençoe a todos nós. A paz do Senhor.